Amém? Todos encontraram? Estava então enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento, e lhe tinha enxugado os pés com os seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isso, disse: Esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava Marta e a sua irmã e a Lázaro. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Podeis encerrar a luz. Queria meditar com vocês nessa noite a respeito do silêncio de Deus. Porque às vezes parece que Deus não sabe ou não quer intervir em nossos problemas. Por que será que às vezes nós temos essa sensação? É evidente que o Senhor sabe de tudo que acontece no universo, inclusive tudo aquilo que nós estamos passando, de todas as nossas preocupações, todas as nossas necessidades, todas as nossas dificuldades, não é? Mateus, no capítulo 6, versículos 31, 32, diz: Portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Ele sabe também das investidas malignas contra nós. O inimigo nada faz que surpreenda ao Senhor. Nada que o inimigo prepare, nada que o inimigo faça, surpreende o nosso Deus. Ele sabe das investidas de Satanás contra as nossas vidas. E é notório também o fato de que Deus pode todas as coisas. Ele pode desfazer as obras do diabo. Ele pode nos tirar de todas as dificuldades. Ele pode nos dar o que necessitamos. Enfim, não há nada impossível para o nosso Deus. Agora, por que será que às vezes nós temos essa sensação de que Ele não sabe, ou não pode, ou não quer fazer? Esta poderia ter sido a pergunta de muitos dos que estavam ali na casa de Lázaro, ou na companhia de Jesus. Lázaro fica doente, e imediatamente mandaram chamar o Senhor. E nós lemos no versículo 6 que diz que ele, porém, demorou-se 2 dias. E nesse período de 2 dias foi que aconteceu a morte do Lázaro, que até então estava doente. Jesus recebe então a notícia: nosso amigo Lázaro adormeceu. Então Jesus lhe disse claramente: Lázaro morreu. Versículo 14. Então, quando Maria encontra-se com Jesus, ela disse: Senhor, se tu estivesses aqui, não teria morrido meu irmão. E alguns dos que estavam ali, eles disseram: não podia ele, que abriu os olhos aos cegos, fazer com que Lázaro não morresse? Não poderia o Senhor ter evitado essa circunstância? Não poderia o Senhor ter feito algo? Não poderia o Senhor ter curado Lázaro? E a questão, em outras palavras, era: se ele tivesse vindo na hora certa, e se ele quisesse, nada disso teria acontecido. E quantas vezes, irmãos, essa tem sido a nossa indagação? Por quê? Quando? Qual a tua vontade? Não é isso? Nós não sempre perguntamos ao Senhor: por que, Senhor? Quando, Senhor? Quando é que vai acontecer? Quando o Senhor vai fazer? Qual é a tua vontade? Como? Mas através dessa experiência de Lázaro e da sua família, nós aprendemos lições preciosas acerca do silêncio de Deus. Nós aprendemos que a nossa vida é projeto de Deus. Nós aprendemos que a nossa vida visa a glória do Senhor e o nosso bem. Versículo 4 diz: ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus. Então, quando as irmãs de Lázaro mandaram informar Jesus sobre a enfermidade do seu irmão, o Senhor não ficou desesperado. O Senhor não saiu correndo e exclamando: vamos, vamos, eu preciso curar Lázaro, eu preciso fazer alguma coisa na vida dele. Mas Jesus sabia que aquele problema resultaria glória de Deus. Em nossa vida nós temos a mesma promessa,
Quando nós fomos alcançados pelo Senhor, nós recebemos da mão dele um projeto. E esse projeto, ele vai se cumprir e nada poderá impedir a execução deste plano. Né? Vocês provavelmente já ouviram essa frase, né? No final vai dar certo. Se ainda não deu certo, é porque ainda não chegou ao fim. Então nós recebemos um projeto das mãos de Deus e ele vai se cumprir. É importante nós sabermos como Deus recebe as notícias a nosso respeito. Nós somos impactados por aquilo que nós ouvimos, na verdade, né? É o diagnóstico do médico, são as palavras duras de alguém, o extrato bancário, são as surpresas trágicas de um acontecimento imprevisto. Então essas e outras notícias chegam até nós e vão minando a nossa fé, vão tirando a nossa força, minam a nossa estrutura emocional, porque nós somos impactados por aquilo que nós ouvimos. Mas quando o Senhor ouve essas coisas, Ele diz: não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Então é dessa informação que nós vivemos. Essa notícia é imutável, né? O resto passa, o resto é passageiro. Mas é essa voz que nós precisamos ouvir. É o Senhor nosso Deus dizendo: não temas, eu estou contigo, não temas, eu te remi, eu sou o teu Senhor, eu sou o teu Salvador. Prestem atenção, irmãos, aqui que nesse texto de Isaías, o texto diz: quando passares. São momentos, são períodos, são circunstâncias, não é definitivo. O que está estabelecido para os que estão em Cristo é que terão a companhia do Senhor em meio às muitas águas. Não serão submergidos pelos rios, não se queimarão com fogo, porque nós somos propriedades do Senhor, somos propriedade de Deus, temos um Salvador que nos ama. Embora a impressão que nos sobrevenha seja da ausência divina, muitas vezes do silêncio de Deus, Ele sempre estará conosco, porque não pode negar-se a si mesmo. É uma promessa do Senhor: eis que estarei convosco todos os dias. Todos são todos, irmãos. Não vai faltar um só sequer. Então essa impressão que nós temos de que Ele está ausente, de que Ele está longe, não passa de uma impressão, porque a promessa do Senhor, que se cumpre todos os dias das nossas vidas, é que Ele está conosco todos os dias, em todos os momentos, em todas as circunstâncias. Então eu tenho certeza que depois de tudo que aconteceu, Marta e Maria puderam compreender os motivos do atraso, entre aspas, de Jesus, em relação àquilo que elas esperavam, em relação às suas expectativas. Então nós aprendemos também, irmãos, através deste texto, através dessa passagem aqui de Lázaro, que o tempo que Deus parece demorar a agir não significa descaso ou outras prioridades, mas sim o cumprimento da sua agenda. Jesus, de maneira alguma, ele foi irresponsável. De maneira alguma, Jesus desprezou a gravidade da enfermidade ou a dor de Lázaro e de seus familiares. A questão aqui é que havia um propósito divino naquela situação. Havia um propósito divino naquela ocasião. Há um propósito divino também em nossas vidas. Algo que Ele pretende fazer ou conseguir, porque Deus só tem boas intenções a nosso respeito. A palavra diz que a vontade do Senhor para as nossas vidas é boa, é perfeita, é agradável. Então Ele sabia muito bem o que estava fazendo. Quando Ele resolve ficar ali por mais 2 dias, Ele sabia exatamente o que Ele estava fazendo. Nada nem ninguém pode impedir os desígnios de Deus. Nem mesmo as nossas reivindicações bíblicas descontextualizadas, dos propósitos celestiais, elas podem impedir os propósitos de Deus, podem impedir os planos de Deus, podem impedir os desígnios de Deus para as nossas vidas. Não foi essa, irmãos, a conclusão de Jó, homem que experimentou o que poucos em toda a história da humanidade experimentou? Bem sei que tudo podes,
e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Nenhum dos planos do Senhor pode e será frustrado. Então receba a bênção da palavra profética do Senhor. Provérbios 23:18. Porque haverás bom futuro, não será frustrada a tua esperança. Não será frustrada a tua esperança. Então Deus tem uma agenda sobre sua vida que deverá se cumprir inevitavelmente. Isso não deve ser motivo de preocupação. Pelo contrário, estamos vivendo na companhia de um Deus que ofereceu o seu nome, que ofereceu o seu filho, seu único filho, para verter o seu sangue precioso na cruz do Calvário, por mim e por você. Então o que vem, irmão de reboque, o que vem, né, depois disso, só podem ser coisas boas, né? O Senhor já entregou o seu filho, então o que vem atrás é só bênção, né? Só bênção, só coisas boas. A verdade é que nem sempre Deus cura, né, as enfermidades dos Lázaros. Nem sempre Deus ressuscita os mortos, mas sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então a nossa verdade não está perpassando sem conhecimento de Jesus, né? O Senhor não está com os olhos fechados para a nossa situação, para as nossas circunstâncias. Nós não estamos passando despercebidos pelos olhos do Senhor. Ele sabe, Ele pode, Ele quer o melhor para você sempre. Outra coisa que nós aprendemos com este texto é a discernir a presença de Jesus. Ele já chegou no tempo certo. Jesus não é uma promessa a se cumprir. Jesus não é uma possibilidade. Ele é a realidade. Paulo, escrevendo aos Gálatas, capítulo 4, versículo 4, ele diz: vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho. Então ele veio no momento certo, ele veio no momento exato, ele já veio, ele está aqui conosco. É Deus Emmanuel. Nós devemos nos alegrar com a chegada de Jesus, não somente com a chegada de Jesus a China, mas com a chegada de Jesus em nossas vidas. Eu gosto muito de um cântico, né, antigo, que diz que ele veio em minha vida num dia especial, trocou meu coração por um novo coração. E essa é a razão porque eu canto, porque eu digo: vamos adorar a Deus. Ele veio em minha vida num dia especial, ele chegou para você num dia especial. Aleluia! Então o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo já estava ali entre os homens. A ressurreição e a vida já pisava o mundo dos humanos. O Alfa e o Ômega já estava se relacionando com a humanidade. João 14, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a do unigênito do Pai. E o que isso significa, meus irmãos? O que isso significa? Significa que Jesus não se atrasa. Ele se antecipa. Glória a Deus. Ele já está entre nós. Ele já está em nós e por meio de nós, exalando o seu bom perfume. Então as impressões e sensações não passam disso. A verdade é que Ele já chegou e chegou para ficar eternamente com o seu povo. Jesus já chegou, já está entre nós, já está em nós e operando através de nós. Graças a Deus. Então não existe nada que supere a presença do Senhor. Não há nada, nenhuma ausência em nossa vida que seja mais importante que a presença do Senhor em nós. Não há ausência nenhuma na sua vida que seja mais importante que a presença do Senhor nela. Lembre-se disso. Não há nada, nenhuma ausência. Você pode sentir falta de diversas coisas, mas nenhuma delas é maior do que a presença do Senhor em sua vida. Nós aprendemos também, irmãos, que Deus deseja desenvolver a nossa fé. Os versículos 14 e 15 dizem: então lhes disse claramente: Lázaro morreu, e por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer, mas vamos ter com ele. Então Jesus explica aqui nesses versículos um dos motivos porque se demorou
E um dos motivos da demora do Senhor é para que seus discípulos e para que a família de Lázaro desenvolvessem a fé. O salmista, no Salmo 119, 71, também fala sobre este desejo, quando ele escreve: foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Foi bom para o aprendizado. Aquele momento de aparente silêncio de Deus, de ausência de Deus, serviu como aprendizado naquele povo. Irmãos, e como nós aprendemos coisas sobre Deus e sobre a vida em meio às aflições, na verdade. Como nós somos ensinados por Deus nas aflições. Não é? O silêncio de Deus, ele é pedagógico, ele nos ensina. E essa também foi a conclusão de Jó. Eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te contemplam. Então muitos de nós conhecemos a Deus de ouvir falar, outros só conhecem a Deus nas caixinhas de promessas. Na verdade, quem tem a caixinha de promessas? Só conhece esse Deus da caixinha de promessas. Mas é preciso conhecer o Deus de Jó, é preciso conhecer o Deus de Paulo e de muitos outros que souberam e aprenderam a viver bem, tanto na escassez quanto na abundância, louvando e exaltando o nome do Senhor. Algumas pessoas têm uma fé conveniente às suas convicções pessoais. Eles creem enquanto há um interesse naquilo, enquanto são beneficiadas por aquilo. Uma fé conveniente às suas convicções pessoais. Agora, a nossa fé deve ser mediante a palavra de Deus. A nossa fé deve estar firmada nesse Deus Todo-Poderoso. E às vezes Deus não nos responde, não porque Ele não quer, não porque Ele não queira, não porque Ele seja mau, mas porque a resposta pode nos afastar de uma maior intimidade. Em alguns casos, se Ele responde imediatamente, não haveria necessidade de buscá-lo. Na maioria das vezes, o Senhor deseja falar mais do que esperamos ouvir. O Senhor quer falar conosco. Muitas vezes até mais do que nós desejamos ouvi-lo. Mas, se Ele responder imediatamente, aquela necessidade que nós temos de buscar, a gente acaba deixando de dar. Eu conheço pessoas, você também provavelmente conhece, que estavam aos pés do Senhor, buscando uma bênção financeira, e que depois que foram atendidas, simplesmente sumiram, foram embora da igreja, abandonaram o Senhor. Acharam que o dízimo era muito para ser devolvido, para ser dado à igreja, que as amizades e os convites outros eram mais agradáveis. E qual é a conclusão que essas pessoas chegam depois de um determinado tempo? Depois de um tempo eles voltam chorando na igreja, pedindo ajuda. Não precisa acontecer dessa forma, na verdade. Não precisa ser assim. Deus, quando criou o homem, Ele o fez dominador. Porém, depois do pecado, o homem se torna dominado. Infelizmente, nós encontramos pessoas que, se Deus as respondesse sobre tudo que pedem, eles não escutariam aos pés do Senhor. Infelizmente. Alguns só estão na presença de Deus por causa das dificuldades, por causa das necessidades, por causa das aflições, dos sofrimentos. E é evidente que essa não é a realidade de todos, graças a Deus por isso, mas acontece. Essas pessoas tiveram encontro com a bondade de Deus, mas não tiveram conhecimento experimental com Deus. Conheciam a Deus de ouvir falar, mas não conheciam a Deus de contemplar. Então que a minha vida e a sua vida sejam trabalhadas pelo oleiro santo, sem nenhuma resistência. Uma outra coisa que nós aprendemos aqui, irmãos, é que Jesus se compadece de nós. Versículos de 33, 35. Jesus veio a chorar, e vem assim os judeus que acompanharam, agitou-se no espírito e comoveu-se, e perguntou: onde o sepultastes? Eles responderam: Senhor, vem me ver. E Jesus chorou. Apesar de saber o que estava acontecendo, Jesus não foi rude com as pessoas que estavam sofrendo. E é esse Deus sensível
É esse Cristo que chora, que se comove com as nossas dores. Eu lembrei, irmãos, de um pastor, de um líder, né, em nosso meio, contando uma experiência com a sua esposa. E num certo dia ele saiu para caminhar. Quando ele retornou, ele encontrou sua esposa deitada, chorando no chão, né? Ela havia caído. E ele imediatamente ajuda a levantar, a se levantar, né? A coloca de pé, coloca sobre a cama, providencia um médico. E ela, apesar da idade, né, voltou à sua saúde normal, graças a Deus. E esse amado pastor, ele estava comparando o cuidado de Deus conosco. Se isso acontece com algumas mulheres, a primeira coisa que eu ouviria do seu marido seria: como você é exagerada, como você foi cair desse jeito, como você é destrambelhada, estava nada. Então, assim, poderiam ser essas as palavras de um pai para um filho que cai, que tropeça, de um patrão para seu empregado, mas as palavras de Jesus não são assim. As intenções de Deus se traduzem em auxílio nos momentos de dor. Jesus chorou com os que choravam. Ele sentiu a dor da alimentação humana. E foi assim com o homem que vinha sofrendo por causa do seu filho endemoniado, né? Em Marcos, no capítulo 9. E é assim comigo, é assim com você. Ele te toma nos braços, Ele enxuga as tuas lágrimas, Ele sara as tuas feridas. Se erramos, nós somos corrigidos, não somos, mas em amor. A vida de Jesus foi uma evidência da compaixão de Deus. João 3,16 nos diz isso, que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, irmãos, o silêncio de Deus em momento algum silencia o seu amor. O silêncio de Deus não significa que o seu amor foi silenciado, que nada pode conter o Deus que habita em um alto e sublime trono. O silêncio de Deus não silencia o Senhor. O mesmo em silêncio, Ele está cuidando de nós. Mesmo quando nós achamos que Ele está longe, Ele está nos estendendo a mão. Mesmo quando nós não ouvimos a sua voz, Ele está trabalhando. Ele está nos ensinando. Ele está nos estendendo a mão. Está nos ajudando a caminhar. Porque o seu silêncio não silencia o seu amor. E uma última lição que nós tiramos desse texto é que no momento em que Deus resolve agir, não há impedimentos. A partir do versículo 39 diz: então ordenou Jesus: tirai a pedra. E disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque é de 4 dias. E respondeu-lhe Jesus: não te disse eu que se creres, verás a glória de Deus? Então, irmãos, quando Deus decide agir, quando chega a hora certa, quando provege o Senhor da glória, quando age o Senhor poderoso nas batalhas, nada nem ninguém pode impedir. Agindo eu, quem vai impedir? Quem vai se opor? Quem vai resistir? Quem é capaz de dizer não? Porque derramarei água sobre o sedento e corrente sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Brotarão como a erva, como o salgueiro junto às correntes das águas. Assim diz o Senhor, Rei de Israel, seu Redentor, o Senhor dos Exércitos: eu sou o primeiro e o último, e além de mim não há Deus. Isaías 44:3. Então, quando Deus age, não quer saber se o tempo do homem já passou. Quando Deus age, Ele não quer saber se a possibilidade já passou. Quando Ele age, Ele não quer saber se já são 4 dias depois da hora. É Ele quem faz a hora. Ele é o Senhor do tempo, irmãos. O tempo está nas suas mãos. É o tempo que se submete ao Senhor, não o Senhor ao tempo. Então, quando Deus age, Ele não quer saber se já gira mal, Ele não quer saber se já aconteceu, Ele não quer saber o que vão pensar, o que vão dizer, o que vão falar, o que vão achar. Quando Deus age, não quer saber se tem crédulos ao redor. Basta alguém crer e vai ter milagres. Basta alguém crer e o milagre acontecerá. Quando Deus age, Ele não quer saber se o morto ouve, se está, ou se o matado anda, como no caso de Lázaro. Ele ordena e tudo acontece. Ele manda e tudo acontece.
Porque foi Ele que criou tudo pela palavra do seu poder. Então, quando Deus age, a morte é vencida. O impossível acontece. O que estava morto é ressuscitado. A alegria retorna. É isso que acontece na minha e na sua vida. Graças a Deus, aleluia. Então, diante disso, irmãos, diante disso que nós falamos, qual deve ser a minha e a sua postura? Nós devemos procurar Jesus para resolver os nossos problemas. Né? Versículo 3. Na sua ansiedade, na sua necessidade, na sua enfermidade, na sua calamidade, procure Jesus. Ele sabe como resolver. Não mande chamar outro. Não busque outros meios. Não procure em outros lugares. Reconheça a oportunidade que Deus está te dando. Quando ia chegando, vendo a cidade, chorou e dizia: quem se conheceras por ti mesmo, ainda hoje o que é devido à paz. Mas isso está agora oculto aos teus olhos, né, Lucas? Senão vai ver a mudança. Então, o tempo da oportunidade é hoje, meu irmão. O tempo da oportunidade é hoje. Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. A visitação de Deus intenciona uma reação de acordo com o que Ele propõe. Não lamente, creia na ressurreição. Espere o tempo de Deus para cada coisa. Marta e Maria, elas disseram: ah, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, não teria morrido meu irmão, mas ele não está ausente. O tempo certo, para Ele, não para mim, não para você, para Ele, as coisas acontecerão. Aguarde, sem determinar tempo. Aguarde, simplesmente aguarde. Espere, confie, sem determinar o tempo. Fite seus olhos nele, firme seus pés às suas palavras. E sempre que essa pergunta te vier à mente, de onde me virá o socorro? Responda: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que os meus pés vacilem, não dormitará aquele que me guarda. Então procure Jesus para resolver os teus temores. Mostre o lugar onde está a morte. Versículos 34 e 35. Então seja capaz de levar Jesus aonde falta vida. Fale com Ele sobre isso. Fale com Ele sobre isso. Alguns não querem ter o trabalho de mexer com algumas coisas porque já chegam a mão, né? Ou estão desacreditadas. Mas lembre-se, não há nada tão perdido para Deus que Ele não possa ganhar, que Ele não possa achar, que Ele não possa transformar. Procure Jesus. Mostre o lugar onde está a morte e creia no milagre de Deus. Versículo 40. A fé é algo imprescindível para o milagre. Jesus havia dito a elas que se crescem, veriam. Que se crescem, contemplariam. Creia e tenha certeza das coisas que espera, com convicção dos fatos que não vêm. E assim verás a glória de Deus. Então, mesmo no silêncio de Deus, irmãos, é possível ouvir o rugido do leão da tribo de Judá dizendo: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Amém? Então que o Senhor continue falando ao seu coração. Não se preocupe, irmão, está passando pelo silêncio de Deus? Aprenda com isso. Aprenda, espere, confie, aguarde. Ele está trabalhando. O Senhor é o Senhor do tempo. É o Senhor do tempo. Ele tem todo o controle em suas mãos. Amém? Eu imploro, me dê uma resposta. Eu oro, eu choro, eu clamo, mas parece que o céu está de bronze. Eu oro, eu choro, eu clamo, mas parece que Deus não me ouviu. Filho, eu estou aqui. Tudo tenho acompanhado. Embora não possas me ver,
eu te conheço, solto os teus pensamentos. Posso até ouvir palavras que não foram pronunciadas. Eu oro E eu ouço teu clamor, eu choro, tuas lágrimas enxugam. eu clamo. E eu abro o céu inteiro só pra te ouvir. Eu oro, Filho, eu estou aqui, eu choro, tua lágrima eu vi. eu clamo e sinto algo diferente acontecendo. No silêncio eu vou assim, vou abrindo os caminhos. No silêncio eu vou fazendo o impossível acontecer. Teu silêncio não é o meu, em tudo que faço você pode ver. Você não ouviu, mas a muralha caiu. Você não viu, mas uma porta se abriu. No silêncio eu trabalho, a tua bênção eu preparo. E agora eu entrego pra você. Eu te ouço, Eu posso te te sentir, respondo. sim, eu posso te ouvir. Eu abro o céu, E eu sinto o céu se abrindo sobre mim. estou contigo. Sinto sua presença, Agindo. tudo está se movendo. Filho, eu nunca te abandonei. Filho, eu tô aqui. Sinta minha presença te envolver. Sinto meu abraço te aquecer. Ouço meu silêncio se romper. Filho, eu tô aqui. Pai, eu posso te sentir, tua voz eu posso ouvir. Agora eu sei que estás aqui, bem perto de mim. Estás aqui.